Amigos e amigas, mais uma vez estamos aí para uma conversa nesse nosso programa do Facebook. Eu quero conversar hoje sobre um assunto muito importante, o Catecismo da Igreja Católica. Não sei se você já conhece o Catecismo, não sei se você sabe da importância do Catecismo da Igreja Católica, não sei se você sabe por que a Igreja tem um Catecismo da Igreja Católica, então eu gostaria de explicar essas coisas para você. Eu tenho comigo que é um documento hoje mais importante da Igreja Católica para nós católicos. Por quê? Você sabe que o nosso Papa publica vários documentos, encíclicas, cartas apostólicas, motu próprio, bulas pontifícias, né? Mas o catecismo, o que ele faz? Ele resume tudo. É um documento, é um compêndio que resume toda a doutrina católica, tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que está na tradição da Igreja, tudo aquilo que o magistério da Igreja ensina, tudo aquilo que os papas ensinaram, os concílios ensinaram, os santos ensinaram, tudo isso está no Catecismo da Igreja Católica. Você deve conhecer muito bem esse texto, né? O Papa João Paulo II, quem o aprovou em 1992. Eu gostaria de começar explicando a você o que é um catecismo. O próprio Papa João Paulo II, quem tem esse catecismo, por exemplo, que eu tenho aqui, esse amarelinho, aqui atrás dele, na contracapa, tem uma explicação muito interessante do próprio Papa João Paulo II, onde ele diz assim: um catecismo deve apresentar com fidelidade, veja, fidelidade, e de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico da Igreja. Então, você sabe que a Igreja Católica, ela se apoia em 3 colunas. É a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nossos irmãos protestantes abandonaram a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, ficaram só com a Bíblia, sola Escritura, desde lá de Lutero. Nós não, nós temos essas 3 colunas. O magistério da Igreja, que é formado pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro em comunhão com ele, interpretam a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição e nos ensinam através do Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo, o que ele é? Ele é aquilo que a Igreja nos ensina, que está na Bíblia, que está na tradição, que o magistério da Igreja confirma como a revelação de Deus. Bem, continua aqui o Papa João Paulo II dizendo assim: bem como a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos e santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Então, além do que está na Bíblia, na tradição, mas aquilo que os padres da Igreja, que são os padres da Igreja, aqueles grandes gigantes da Igreja, lá dos primeiros séculos, como São Clemente de Roma, enfim, como Santo Agostinho, Santo Jerônimo, São Leão Magno, aqueles grandes homens da Igreja nos ensinaram, os santos e as santas, o Papa diz. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo ensinou à Igreja. Então, aquilo que durante os 2000 anos o Espírito Santo ensinou à Igreja e que está na tradição da Igreja. Por exemplo, você nunca leu o credo na Bíblia. O credo não está na Bíblia. Vem de onde? Vem da tradição da Igreja. Você nunca leu na Bíblia que os sacramentos são 7. De onde é que vem? Vem da tradição da Igreja. E tem muitas coisas que não estão na Bíblia. Jesus deixou claro para os apóstolos que não foi tudo escrito. O próprio São João, quando ele termina o seu evangelho, o que São João diz? Nós não escrevemos tudo. Se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Só você olhar lá o último capítulo do Evangelho de São João, capítulo 21, o último versículo, São João fala isso. E Jesus também na Santa Ceia diz para os apóstolos, está lá em João 16, 12 e 13, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos a, ou seja, ao longo do tempo, ao longo da história, o Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade.
Então, meus irmãos, a Igreja Católica tem essa convicção. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo está na Bíblia. Isso a Igreja fala com tranquilidade. Muita coisa ficou na chamada tradição que veio dos apóstolos. Né? Como eu disse a você, o credo, a certeza de que os sacramentos são 7 e tantas outras coisas que nós católicos vivemos. Ok? Muito bem. Então, o Santo Padre João Paulo II termina aqui falando do catecismo, dizendo assim: é também necessário que o catecismo ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Bom, esse catecismo que nós temos hoje, da Igreja Católica, é o segundo catecismo completo que a Igreja tem. Houve vários catecismos menores, vamos dizer assim, mas esse catecismo é o segundo. Quando é que foi feito o primeiro catecismo da Igreja Católica? Foi feito em 1565, quando terminou o Concílio de Trento, depois daquela revolução que Lutero fez na Igreja, a revolução do protestantismo, a Reforma Protestante. Né? Depois da Reforma Protestante, a Igreja realizou o Concílio de Trento, um concílio que demorou 18 anos. A Igreja reviu toda a doutrina católica, não cancelou nada, nem é possível, porque o Espírito Santo não se contradiz. Então, na época, em 1565, o Papa São Pio V mandou que escrevesse, então, o primeiro documento assim, completo da doutrina católica, o primeiro catecismo da Igreja, que se chamou Catecismo Romano. E que o catecismo atual, do Papa João Paulo II, cita muitas vezes o Catecismo Romano. Bem, então, aí, podemos dizer, então, que o Catecismo Romano, ele dirigiu, vamos dizer assim, a doutrina da Igreja durante mais ou menos 430 anos. Né? Depois de 1565, tivemos agora o Catecismo em 1992. Esse catecismo tem, portanto, 25 anos, o catecismo do Papa João Paulo II. E por que o Papa João Paulo II fez esse catecismo? É muito interessante você saber disso. A Igreja realizou o Concílio Vaticano II, foi o último concílio da Igreja, de 1963 até 1965. Terminou em 65. 20 anos depois, em 1985, havia muitas discussões sobre doutrina, surgiu a teologia da libertação, surgiu um tal catecismo holandês que tinha erros. Então, o Papa João Paulo II convocou um sínodo de bispos em Roma, né, para discutir, analisar os 20 anos do Concílio Vaticano II, isso em 1985. Bem, então, durante esse sínodo, o sínodo é uma reunião onde o Papa chama mais ou menos 10% dos bispos do mundo, um bispo de mais ou menos de cada região, né? É um sínodo, e os bispos durante o sínodo pediram ao Papa o seguinte: Santo Padre, nós estamos precisando de um novo catecismo, porque o catecismo que nós tínhamos até aqui, lá o catecismo romano, de 1565, já não responde todas as dúvidas que hoje existem na Igreja. Não é? Claro, 400 anos. E o Papa João Paulo II disse o seguinte: eu fiz esse pedido. Eu senti também que era preciso escrever esse catecismo. E aí ele explica, quando ele aprovou o catecismo da Igreja Católica, através de um documento que ele chamou Constituição Apostólica Fidei Depositum, ele explica tudo isso, né? E ele começa dizendo assim: guardar o depósito da fé. O depósito da fé é a doutrina. São Paulo chamava de sã doutrina da fé. Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. E aí o Papa diz, né, conta essa história que eu já contei, né, e depois ele diz o seguinte, que quando os bispos pediram a ele para fazer um catecismo, em 1985, ele, então, tomou como algo seu e disse: eu também achei que era necessário. Bom, então o que o Papa fez? Ele convocou uma equipe de 12 cardeais e colocou sob a presidência do cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. E mais um grupo de 7 bispos para auxiliar os 12 cardeais na elaboração do novo catecismo, sendo que esses 12 bispos eram especialistas
em catequese, em moral, em liturgia, história da igreja, etc. Ok, um grupo de peso. E esse grupo de 12 cardeais e 7 bispos trabalharam durante 6 anos, de 1986 até 1992. Quando foi em 1992, essa equipe, né, entregou ao Papa uma primeira versão do catecismo. O que o Papa João Paulo II fez? Enviou para todos os bispos do mundo analisarem e mandarem sugestões para ele, para essa equipe. Isso foi feito, o Papa recebeu as sugestões, entregou para essa equipe, né, de 12 cardeais, 7 bispos. Eles analisaram tudo, as observações dos bispos, colocaram, então, na versão final, entregaram para o Papa João Paulo II, que aprovou no mês de julho de 1992. E é muito interessante que quando o Papa João Paulo II aprovou o Catecismo em 1992, coincidiu com a vinda dele aqui na América Latina, no dia 12 de outubro de 1992, quando completaram 500 anos do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, e o Papa quis vir no mesmo lugar que Colombo chegou, em Santo Domingo, e reuniu ali com os bispos da América Latina, a conferência, né, dos bispos da América Latina, o CELAM. E nessa ocasião o Papa disse aos bispos, né, acabei de aprovar o Catecismo da Igreja Católica, que é o melhor dom que a Igreja pôde fazer aos bispos e ao povo de Deus. Ele disse isso. O Papa tinha uma convicção profunda de que o catecismo é realmente básico. E aí no documento que ele aprovou o catecismo, chamado de Constituição Apostólica Fidei Depositum, Fidei Depositum, uma expressão em latim, quer dizer o depósito da fé, ou seja, a doutrina, a sã doutrina. Ele explica muitas coisas e eu gostaria aqui de ler a você algumas coisas que o Papa diz que são muito importantes. Por exemplo, ele diz assim, depois que ele conta tudo isso que eu já falei, né, ele diz assim, como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência, olha a palavra que ele usa, texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Então o Papa coloca o catecismo como um texto de referência da doutrina católica para a catequese. Quer dizer, toda catequese tem que ser baseada no catecismo, é claro. Não se admite um catequista que não conheça o catecismo, não tem cabimento. Não se admite um seminarista, um padre que não conheça o catecismo, porque aqui está o texto de referência. E ele diz assim, né, que o Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho. 6 anos, meus irmãos. A Igreja não faz nada correndo. Conduzido no espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Aí ele conta que, né, constitui aquela comissão toda, né, e ele diz assim que o projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, todos os bispos católicos. Olha o peso que tem esse documento, meus irmãos. Não é de um bispo, não é só do Papa, é de todos os bispos da Igreja. De suas conferências episcopais que participaram e dos sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Quer dizer, toda a Igreja participou do catecismo. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que esse catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito, né, intimamente à vida da Igreja. Então o Papa deixa claro que o documento, o catecismo é de toda a Igreja, né? E aí ele vai explicando aqui outras coisas importantes. E aí ele explica, né, que o catecismo tem 4 partes. Na verdade, o catecismo atual, ele pegou a mesma estrutura do catecismo romano e apenas ele fez as adaptações necessárias. Quais são as 4 partes do catecismo? Então aqui eu quero explicar.
A primeira parte, que é a parte mais comprida, né, que vai quase que até o meio do catecismo, é a chamada doutrina do credo, é o credo, né? Os 12 artigos do credo, né? Que é o que nós chamamos de teologia dogmática, os dogmas da fé. Né? Todo o credo é desdobrado quase que palavra por palavra. Creio, que quer dizer creio, em Deus, quem é Deus, Pai, quem é o Pai, Todo-Poderoso. E o catecismo vai desdobrando, quase que palavra por palavra. Por isso que ele ocupa mais de 1000 parágrafos do catecismo para explicar. Por quê? É aquilo que nós cremos, é a nossa base, né? Que a gente chama de lex credendi. Lex, latim, lei. Credendi, aquilo que a gente crê. Depois vem a segunda parte, aquilo que a gente celebra, tendo em vista aquilo que a gente crê. É a parte sacramental dos sacramentos, ou seja, toda a liturgia. A liturgia é a celebração dos sacramentos e dos sacramentais. Então, a gente crê e a gente celebra conforme a gente crê. Então, é o lex celebrandis. Tem o lex credendi e o lex celebrandi, aquilo que a gente celebra, em função daquilo que a gente crê. Depois, a terceira parte é a parte de doutrina moral, baseada muito, né, nos mandamentos, os 10 mandamentos, fala da consciência, né, fala de tudo que se refere à moral, né, os 10 mandamentos, né, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, etc, etc, que você conhece. Então, é o viver do cristão. Então, é o lex vivendi. Então, repara, o lex credendi, aquilo que a gente crê, o lex celebrandi, aquilo que a gente celebra, sacramentos e sacramentais, e o lex vivendi, conforme a gente vive. O viver do cristão, na santidade, na pureza, no caráter, na honra. Ok? E a quarta parte do catecismo, que é o lex orandi, ou seja, como é que a gente reza a vida espiritual, que o catecismo centra muito na oração do Pai Nosso, porque é a oração que saiu do coração de Jesus. Então, ali Santo Agostinho dizia, tudo o que a gente precisa rezar está no Pai Nosso. É só desdobrar o Pai Nosso. Então, o que o catecismo faz? Desdobra o Pai Nosso. Então, o catecismo tem essas 4 partes. O credo, a liturgia sacramental, a liturgia moral, ou melhor, né, toda a parte moral e a parte espiritual. É isso que o Papa explica quando ele fala das partes do catecismo. Bom, depois o Papa continua falando aqui uma coisa muito importante, que ele chama de o valor doutrinal do catecismo. É um subtítulo da Constituição Apostólica dele, Fidei et Devoto. Ele diz assim, o Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no dia 25 de junho de 1992, né, e cuja publicação eu ordeno em virtude da minha autoridade apostólica, é uma exposição, quero que você preste atenção nisso agora, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Então, o catecismo é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Ok? Ele fala testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Então, está bem claro. Quem quiser saber o que a Igreja ensina, o que a Igreja... a fé da Igreja é o catecismo. Né? Eu costumo dizer, sabe, meus irmãos, né, nas palestras que eu faço, nas aulas de formação que eu dou na Canção Nova, para os discípulos, pré-discípulos da Canção Nova e também os consagrados, que a gente não pode ensinar o que a Igreja não ensina, a gente não pode aprovar o que a Igreja não aprova, a gente não pode proibir o que a Igreja não proíbe, e a gente não pode querer ensinar o que a Igreja não ensina. Não pode querer saber o que a Igreja não sabe. Tem gente que se arrisca a dizer coisas que nem a Igreja sabe. Ok? Não tem cabimento. Mas se você conhece o catecismo profundamente, você não fala bobagem. Pode ter certeza. E ninguém vai te desautorizar. Por quê? Se alguém disser assim, você está ensinando alguma coisa errada. Não, está aqui no catecismo. Parágrafo tal. Foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo. Sabe, meus irmãos, se alguém disser para você que o catecismo não é importante, ou que o catecismo, né? Olha, cuidado com esse tipo de afirmação. O catecismo é para nós a verdade absoluta em termos de doutrina. Ok? O Papa está dizendo aqui, né? É uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas pela Bíblia, a tradição e o magistério.
Aí ele continua. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão da igreja e como uma norma segura para o ensino da fé. Ou seja, se você quiser ensinar com segurança, porque nós não podemos ensinar o que nós queremos, meus irmãos. Nós temos que ensinar o que a igreja ensina, o que a igreja manda. Então, se você quiser ensinar sem erro, usar o catecismo. Eu não escrevo um livro, eu não faço uma palestra, eu não escrevo um artigo, eu não faço nada na igreja sem consultar o catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque eu não quero me enganar e eu não quero enganar os outros. É muito perigoso, não é? Então, o Papa diz aqui, sirva o catecismo para a renovação a qual o Espírito Santo chama sem cessar a Igreja de Deus. Corpo de Cristo peregrina rumo à luz sem sombra do reino. Então o Papa diz, né, o catecismo acompanha essa renovação que o Espírito Santo traz para a igreja. Ele diz, a aprovação e a publicação do catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica. Né? Olha que bonito. Né? Ele diz, agora, isso aqui que eu quero chamar muito a sua atenção. Ele diz assim, peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis, ou seja, aos bispos, aos padres e ao povo de Deus. Peço, João Paulo II dizendo, que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Olha o que o Papa está dizendo. Peço aos pastores da igreja, aos fiéis, que usem assiduamente, quer dizer, constantemente o catecismo. Ele fala aqui uma expressão muito bonita, né? Na missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Ou seja, meus irmãos, é um instrumento de trabalho de quem trabalha na igreja. Você que está em grupo de oração, coordena grupo de oração, você que faz conferência, você que faz palestra, você que escreve livro, você que escreve artigo, você que põe artigo na internet, né? Siga o catecismo da Igreja Católica para você não errar, para você não ensinar coisa errada para os outros e para você também não se enganar. Ok? Muito bem. O Papa continua dizendo assim, este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência, dicionário da fé, texto de referência. Isso é muito importante. Seguro e autêntico. Seguro quer dizer não tem erro. Autêntico quer dizer é da igreja. Para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração dos catecismos locais, dos catecismos de criança, de jovens, etc. Nós temos, por exemplo, o Yucat, que é uma adaptação do catecismo para os jovens. Temos, por exemplo, o Compêndio do Catecismo, que é um texto formado de 500 perguntas e respostas tiradas do catecismo. Ok? Muito bem. É também oferecido a todos os fiéis. Olha que bonito isso que o Papa diz aqui. O catecismo é oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Ou seja, se você quer conhecer as riquezas da igreja, da salvação, da redenção, o Papa diz, está aqui no catecismo. Ok? Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos. Daí ele termina dizendo assim, o catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo o homem que nos pergunte a razão da nossa esperança. E ele cita 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15 é aquela citação de São Pedro, diz assim, estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da sua esperança, da sua fé. Meus irmãos, muitos cristãos não sabem dizer aos outros qual é a razão da sua esperança. Por que eu sou católico? Por que eu confesso? Por que eu comungo? Por que eu vou à missa? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu faço uma novena? Por que eu vou numa procissão? Com o catecismo você aprende tudo isso, os porquês. Eu escrevi um livro que eu chamei de Por que sou católico? Onde eu coloco tudo isso. Por que eu sou católico? Qual é a razão da nossa fé católica? Qual é a razão de você amar a igreja? Escrevi um outro livro também que eu chamei de A Minha Igreja.
Eu digo a minha porque é Jesus que disse esse minha, né? A igreja é dele, né? Tudo isso está baseado naquilo que o catecismo nos ensina, né? Muito bem, então, o Papa coloca isso com muita segurança. E o interessante é dizer também o seguinte, que esse catecismo, ele foi aprovado em 1992. Aí o Papa mandou que a igreja usasse o catecismo, ele aprovou o catecismo, mas ele pediu que os bispos mandassem para ele, durante 5 anos, as observações. E os bispos mandaram observações, tal, e aí saiu a versão final, que é essa aqui, que é chamada de edição típica vaticana. Está escrito na capa do catecismo, edição típica vaticana. E aí o Papa fez mais um documento que ele chamou de Letamur Magnopere. Letamur Magnopere, em latim, que quer dizer, né, é uma carta apostólica, que Letamur Magnopere, que quer dizer assim, é uma grande alegria. Letamur vem do latim Letitia, alegria, Magnopore, de magno, grande. Então, depois de 5 anos, ou seja, em 1997, ele fez a aprovação final, e ele, né, diz assim, alegramo-nos grandemente com a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Com esta carta apostólica, nós a aprovamos e promulgamos como redação definitiva desse catecismo, né? Aí ele coloca de novo uma série de observações sobre o catecismo. E termina, inclusive, dizendo, graças ao empenho de todos, foi possível. Ele diz, exortamos ardentemente nossos veneráveis irmãos no episcopado, ou seja, os bispos, a quem, em primeiro lugar, é confiado o catecismo, aqui, aproveitando-se dessa ocasião favorável, né, da aprovação aí dessa edição típica, se dedicam de maneira intensa a difundir mais amplamente o texto e, sobretudo, a conseguir uma aceitação positiva, tratando-se de um dom precioso para as comunidades a eles confiadas, as quais poderão, assim, redescobrir as inexauríveis riquezas da fé. Então, quando o Papa aprovou, em 97, a versão definitiva, ele pede aos bispos, façam as pessoas estudar o catecismo, conhecer o catecismo, né? Acolher o catecismo, e chama a atenção para isso, sobretudo, né, conseguir uma aceitação positiva, fazer todo mundo aceitar o catecismo e usar o catecismo. Ok? Bem, então aí está a razão e a importância do catecismo. Agora eu queria colocar também o seguinte, o que tem nesse catecismo, assim, de detalhes? Bom, primeiro, o catecismo, ele cita muito a Bíblia. Então, aqui no catecismo, né, depois que termina, ele tem 2.865 parágrafos. Você que tem um catecismo, você vê um número aqui do lado, é o número do parágrafo, ok? Esse número que aparece aqui. Às vezes aparece um número em itálico, alguma outra passagem do catecismo que tem alguma correlação com essa que você está lendo, ok? Então, o catecismo ele tem 2.865 parágrafos que a gente cita, então, quando quer fazer uma citação no catecismo, você cita o parágrafo, ok? Bom, mas depois o catecismo tem o índice das citações, ou seja, todas as citações que aparecem no catecismo. Quais são essas citações? Meus irmãos, só da Bíblia tem 3.000 citações. Aqui você vê como é que essas citações aparecem, né? São várias colunas, várias citações. Você que tem um catecismo, só você olhar lá no final dele, na página 739 em diante, você vai ver. Então, uma vez eu estava dando uma aula sobre o catecismo na televisão, alguém mandou uma pergunta e disse assim, professor, o senhor fala muito do catecismo da Igreja Católica, mas e a Bíblia? Eu digo, meu amigo, você sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. 3.000 vezes. Aqui é só você ir rodando as páginas aqui, você vai ver as citações, a relação das citações. Todos os livros da Bíblia têm citações do catecismo, né? Desde do Gênesis até o Apocalipse. E aqui o catecismo lista tudo, é só você ir lá no fim e olhar os índices de citações.
Depois ele coloca todas as citações que são dos padres da igreja, dos doutores da igreja, de todos os documentos da igreja, das encíclicas dos papas, dos documentos dos concílios da igreja. Né? É uma quantidade incrível essas referências. Né? Ou seja, as citações que tem aqui do catecismo mostram para nós, né, a base do catecismo. Tudo que nos 2000 anos a igreja já estudou está compilado, está assim meio que comprimido. Né? Eu costumo dizer para os alunos lá na Canção Nova, o catecismo ele é um comprimido. O que é um comprimido? O comprimido, você toma um comprimidinho assim e ele faz um efeito enorme no seu organismo. Por quê? Porque ali houve uma síntese orgânica muito forte. Então, quando você toma um comprimido no organismo, ele é desdobrado. Então, faz todo o seu efeito. É o catecismo. O catecismo, como ele é um livro só, um texto só, né, ele é comprimido. E no rodapé dele, na base dele, tem todas as referências, citações de onde ele chama alguma coisa. Né? Então, é muito importante que a gente compreenda isto. Né? E tem mais ainda, o catecismo depois ele traz um índice temático. O que é um índice temático? Ele traz em ordem alfabética os assuntos que tem nele. Então, por exemplo, se você quer saber o que o catecismo fala sobre purgatório, você vai lá no índice temático, na letra P, em ordem alfabética, e a hora que você achar purgatório, ele vai te dar o número do catecismo que fala do purgatório. Então, por exemplo, no caso do purgatório, você vai encontrar lá 1030, é quando o catecismo fala do purgatório. Bem, quando o catecismo saiu, que eu comecei a usar muito o catecismo, eu fiz um trabalho, eu fiz um dicionário baseado no catecismo. Eu chamei de O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. A a Z. Por quê? É um dicionário. Você abre aqui como se fosse um dicionário de português. E aí, o que você vai encontrar? Todos os assuntos que o catecismo trata. Então, em ordem alfabética. Começa lá, por exemplo, aborto, amor, não sei o quê, até Z. Né? E aí, na palavra que você quer tirar a sua dúvida, eu transcrevo aqui o que está no catecismo. Nada meu. Simplesmente eu fiz um dicionário baseado no catecismo que eu chamei de... Isso ajuda você a tirar suas dúvidas. Sabe, meus irmãos, a coisa que os nossos católicos hoje têm são dúvidas de fé. Eu faço um programa na Canção Nova, quarta-feira, às 16 horas, pela TV Canção Nova, que eu coloquei esse nome, Pergunte e Responderemos. Esse programa já tem 5 anos. Sabe quantas perguntas eu já respondi dos católicos nesses 5 anos? Eu já respondi mais ou menos, isso a produção do programa levantou, 5.000 perguntas. Ou seja, 1.000 perguntas por ano, na média. Se você assistir esse programa, a TV Canção Nova, 16 horas, quarta-feira, você vai ver quantas perguntas o nosso povo católico faz, porque não conhece a fé católica. Então, qual é a melhor maneira de você tirar suas dúvidas? É o catecismo da Igreja Católica. Se você não souber manipular o catecismo, pega esse dicionário que eu escrevi, o Catecismo Responde A a Z, esse é mais fácil, e você vai tirar suas dúvidas. Há também o chamado Compêndio do Catecismo. É um documento que o Vaticano fez da seguinte maneira: ele tirou 500 perguntas baseadas no que está no catecismo e colocou a resposta. E também foi feito um trabalho muito bonito para os jovens, durante a Jornada Mundial da Juventude, chamado UCAT, né? Um resumo do catecismo para os jovens, elaborado assim numa linguagem dos jovens, muito bonita. Então, você vê que a igreja explora o catecismo profundamente. Tem o texto do catecismo, né? Tem aqui o UCAT, né? Que muitos jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude têm. Né? Temos o compêndio do catecismo, e tudo isso ajuda a gente a compreender. Eu queria contar aqui uma coisa interessante que aconteceu comigo. Em 1992, logo em seguida que o Papa João Paulo II aprovou o catecismo, isto é, há 25 anos atrás, eu estava aqui na minha casa e recebi uma ligação do padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, há 25 anos atrás. E Monsenhor disse assim para mim: Felipe,
o catecismo foi aprovado pelo Papa João Paulo II. Só existia a Rádio Canção Nova, não tinha televisão ainda. O padre João disse assim para mim: eu gostaria que você fizesse pela Rádio Canção Nova, depois da oração do terço, que é às 6 horas até às 6h30, você fizesse de 6h30 da tarde até às 7 horas, 6h30 da noite até as 7 horas da noite, você desse uma aula sobre o catecismo. Durante um ano inteiro. Eu quero que você ensine o catecismo inteirinho. Olha a visão do padre Jonas Abib. Eu disse: padre, eu não tenho condição de ir à Canção Nova todo dia, porque na época eu era diretor do campus da USP aqui em Lorena, campo de engenharia, morava aqui em Lorena, não tinha condição de ir lá. O padre disse: não tem problema, eu vou colocar um gravador na sua casa. Né? O Eto tem um gravador aqui, MP3, um gravador pequeno, com aquelas fitinhas que existiam, né? Você vai gravar e vai mandando para a rádio. Meus irmãos, eu gravei 365 programas de meia hora. Eu expliquei o catecismo de capa a capa, da primeira à última página. Quando acabou de passar tudo isso na Rádio Canção Nova, o que o padre Jonas fez? Mandou repetir tudo de novo, estava gravado. Segundo ano, repetiu o catecismo inteirinho. Quando chegou a TV Canção Nova, ela começou primeiro regional, depois passou a ser nacional, o padre me chamou, disse: Felipe, agora eu quero que você faça a mesma coisa na televisão. E eu fiz na televisão. Então, foi gravado naquelas fitas, né, antigas, fitas, não sei como é que chamava aquelas, VHS, né, aquelas fitas grandes, que colocava lá nos monitores, né? Não tinha ainda CD, DVD, não tinha nada disso. E eu gravei de novo para a televisão todo o catecismo. O padre mandou passar na televisão, depois repetiu tudo de novo. E, desde lá até hoje, ele pediu que eu desse aula para os pré-discípulos e discípulos da Canção Nova, que fica em formação durante 2 anos. E o que o padre pediu para eu dar? Catecismo da Igreja Católica. Então, meus irmãos, tem cerca de 22, 23 anos que eu vou à casa de Lavrinhas, onde ficam os pré-discípulos, um ano de formação, depois eles vão para a casa de Queluz, mais um ano de formação, e eu passo uma manhã por semana, toda terça-feira, dando aula do catecismo da Igreja Católica para todos aqueles que durante 2 anos se preparam para ser consagrados na Canção Nova. Eu acho que esse testemunho mostra para você a importância, né, do catecismo da Igreja Católica. Sabe, quando você ensina em cima do catecismo, a pessoa pergunta assim para você: o que é isso? Purgatório, está aqui, parágrafo 1030. O que a igreja fala sobre, por exemplo, homossexualidade? Você pega lá, parágrafo 2357, está aqui. Ninguém pode te questionar. Nem padre, nem bispo, nem cardeal. Por quê? Porque isso foi aprovado pelo Papa e por todos os bispos do mundo. Então, é aquilo que Santo Agostinho dizia: Roma locuta, causa finita. Roma falou, morreu o assunto. Não se questiona. Eu vejo hoje, meus irmãos, muitos erros de doutrina. Vejo na igreja. Às vezes em pregações. Mas por quê? Porque falta uma consulta mais, assim, firme no catecismo da Igreja Católica. Ok? Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero, então, começar a responder. Né? O Rafael Manhães pergunta assim: por que se fala que o Catecismo da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, trouxe vários erros para a Igreja? O Rafael, não é verdade. Não é verdade, é mentira. Quem diz que o Concílio Vaticano II trouxe erro para a Igreja, não acredita na Igreja. Não acredita no Papa, não acredita no Concílio. Olha, veja bem, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 890, mais ou menos, o Catecismo da Igreja Católica fala que a infalibilidade da Igreja se manifesta de 2 maneiras. Primeiro, o Papa, quando ele proclama um dogma de fé. É dogma de fé que ele não erra. Segundo, quando a Igreja reúne em forma de concílio. Eu quero ler para você aqui, estou com o Catecismo aqui na mão. Tá? Por exemplo, aqui, olha, o parágrafo 890 do Catecismo diz assim: Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade
em matéria de fé e de costumes. Ok? Parágrafo 890. E no parágrafo 891, quando fala da infalibilidade, fala que goza da infalibilidade o Papa, e diz também aqui o seguinte, olha aqui. Sobretudo, a infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o Papa, sobretudo em um concílio ecumênico. O catecismo está dizendo aqui, meus irmãos, que a infalibilidade acontece quando o Papa sozinho proclama um dogma e também quando o concílio exerce o seu poder junto com o Espírito Santo. Eu quero lembrar que quando o Papa Paulo VI aprovou os documentos do Concílio Vaticano II, né, o Papa João Paulo II, ele dizia que cada documento que ele aprovava, que cada documento do Concílio tem que ser aprovado pelo Papa. O Papa João Paulo II, ele disse assim, ele aprovava dizendo, nós, no Espírito Santo, aprovamos esse documento. Como é que alguém vai dizer que o Concílio trouxe erro? O que houve foi uma má interpretação do Concílio. O Papa Bento XVI dizia assim, infelizmente, ele participou do Concílio, como João Paulo II participou do Concílio. Bento XVI dizia assim, infelizmente, houve dois concílios. Um concílio da Igreja e um concílio da mídia. Ou seja, o que a mídia colocava para fora. Agora eu pergunto, as pessoas todas leram todos os 16 documentos do Concílio Vaticano II, que está no compêndio do Concílio Vaticano II? Não leram. A maioria não leu. O Papa Bento XVI dizia, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. E o Catecismo da Igreja Católica é fruto do Concílio Vaticano II. Bem, Daiane Aquino pergunta o seguinte, por que nós, os católicos, usamos tão pouco o catecismo? Deveria ser uma leitura diária. Ô, Daiane, eu também pergunto a mesma coisa. Eu não entendo como alguém que é católico não conhece o catecismo da Igreja. Como é que ele vai ser um bom católico se não conhece a doutrina da Igreja Católica? Então, eu faço minha essa pergunta sua também. Como é que pode, né, um catequista, alguém que prega, alguém que é padre, alguém que não conhece o catecismo? Não tem, não dá para entender. Ana Mello pergunta o seguinte, professor, posso fazer o seu curso de teologia? Sou dislexa. Ana, eu acho que você pode fazer sim, claro, entendeu? Mesmo que você não consiga, talvez, acompanhar tudo, mas você pode ouvir de novo, assistir de novo às aulas. Esse curso de teologia que ela está falando é um curso que eu tenho pelo meu site cleofas.com.br, tem lá uma caixinha, lá escrito assim, Escola da Fé Online. É um curso de teologia à distância, ok? Esse curso já tem aí mais ou menos um ano, temos aí aproximadamente 700 alunos, né? Mas se você entrar hoje no curso, você pode assistir desde a primeira aula, ok? Fica gravado no seu computador, você assiste a hora que você quer, né? E qual é o conteúdo desse curso? Nós começamos lá com Deus, a criação do mundo, quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, a questão do pecado original, a salvação em Jesus Cristo, etc. Bom, outra pergunta da Aldenice Soares. Tem muitos catequistas que nem sabem o que é o catecismo, o que fazer, tem que puxar a orelha deles. Eu acho que um catequista que não sabe o que é o catecismo não devia ser catequista. Sinceramente. Se eu fosse um pároco de uma paróquia, a primeira coisa que eu ia fazer para meus catequistas é dar um curso sobre o catecismo para eles. Eu, padre, ia dar um curso, se fosse padre. O que eu faço na Canção Nova com os meninos, que durante 2 anos eu dou o catecismo para eles, eu faria com os meus catequistas. E obrigaria que eles usassem o catecismo, as aulas, né? Pelo amor de Deus, se um catequista não souber o catecismo, vai ensinar o quê para as crianças? Vai ensinar coisas erradas? E não é só para criança, né? É para jovem, é para adulto, é para todas as coisas mais, né? Gente, o Papa Paulo VI um dia disse uma coisa importantíssima. Paulo VI disse assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade ofende o Espírito. O que é mediocridade? É você exercer uma atividade que você não está preparado. Entendeu? Você está fazendo uma coisa que você não está preparado para aquilo, então você vai fazer errado, você vai ensinar errado, você vai... Entende? Imagina se você, por exemplo, é mecânico de automóvel e eu ponho você
para, não sei, obturar um dente de um paciente. Pelo amor de Deus. Entende? E o profeta Jeremias disse uma frase muito importante. Jeremias disse assim: maldito aquele que faz mal feito as obras do Senhor. Maldito aquele que faz mal feito as obras do Senhor. Não se prepara, não estuda, não lê os documentos da igreja, não lê os documentos do Papa e depois está ensinando aí o que quer. Pelo amor de Deus, meus irmãos, nós somos agentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Ninguém de nós ensina pela própria autoridade. Não, nós somos enviados da igreja. Como enviado da igreja, não temos que ensinar aquilo que a igreja manda. Não tem condição. Bom, tem aqui a pergunta do diácono Pedro Cláudio. Muito bom, mas vejo que o catecismo não faz parte de nossas escolas bíblicas. Devia fazer, né, diácono? É lamentável que o catecismo não faça parte das nossas escolas bíblicas. Deveria ser uma disciplina obrigatória. Concordo em número, gênero e caso. Não tem dúvida. Eu penso que o catecismo tem que ser o primeiro livro na biblioteca de um cristão, de um teólogo, de um seminarista. As pessoas perguntam: professor, como é que eu posso começar estudando teologia ou a doutrina da igreja? Eu digo: comece pelo catecismo da igreja. Quando o catecismo foi aprovado, deixa eu contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Quando o catecismo da igreja foi aprovado, lá por 1992, um dia eu estava na Canção Nova, na casa do Padre Jonas, com um grande bispo, um bispo que hoje é emérito em Brasília, D. João Evangelista Martins Terra. Para você ter ideia, D. Terra escreveu mais de 200 livros. É um dos homens mais cultos da igreja do Brasil. D. Terra falou assim para mim: professor, quem sabe o catecismo da igreja católica sabe muita teologia. Isso há 25 anos, quando o catecismo foi aprovado. Eu falei: é, D. Terra? Ele disse: é. Então eu falei para ele: então eu vou devorar esse catecismo. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz. Por isso que hoje eu sou um entusiasta do catecismo. Já tem 25 anos ou 23 anos que eu dou aula sobre o catecismo. E quanto mais eu conheço esse catecismo, mais amo esse catecismo, mais amo a igreja, mais eu amo a teologia, mais eu amo a doutrina, mais eu fico preparado para responder perguntas. Um dia alguém disse assim para mim: rapaz, você é corajoso, você vai para frente da televisão e responde perguntas ali chegando ao vivo. Você não tem medo, não? Eu digo: não, eu estou com o catecismo do meu lado. Eu carrego o catecismo, carrego a Bíblia e carrego o Código de Direito Canônico da igreja, que eu já li tudo. Então, dificilmente cai uma pergunta que eu não tenha referência ou da Bíblia, ou do Catecismo, ou do Código de Direito Canônico. Você entende? Então, e as pessoas pensam que eu sou gênio. Eu não sou gênio em coisa nenhuma, não. Eu sou estudado. É diferente. Né? Uma vez disseram ao Einstein que ele era um gênio, ele falou: meu amigo, num gênio existe 95% de transpiração e 5% de inspiração. A inspiração só vem depois de 95% de suar camisa. Mary Lírio: imagine que passei 15 anos no convento e nunca falar do catecismo. Meu Deus, que convento é esse? Olha, você sabe uma coisa que eu vou dizer? As carmelitas aqui de Aparecida, as carmelitas, são 20 e tantas carmelitas enclausuradas, pediram para ela ir dar aula de catecismo para elas. E eu estou dando aula de catecismo para as irmãs carmelitas enclausuradas aqui em Aparecida. E elas vibram com o catecismo. Está vendo? Eu lamento esse convento que você disse que não tem aula do catecismo, não conhece o catecismo. Infelizmente, meus irmãos, o catecismo ele é desprezado. É um crime, porque as pessoas não conhecem a sua riqueza. Por isso que eu estou fazendo essa conversa aqui hoje. Josi Brito pergunta assim: recebi formação para catequese, mas nenhum dos formadores falou do catecismo ou sequer se apresentou. Acredito que por isso a fé na doutrina católica é tão frágil. Concordo com você plenamente. Josi Brito, concordo com você plenamente. Não preciso nem comentar essa pergunta sua. Né? Olha o que ela está dizendo aqui, meus irmãos. Recebi formação para catequese, mas nenhum dos formadores falou do catecismo ou sequer apresentou. Meu Deus, como é que vão formar catequista desse jeito? Aí ficam os catequistas ensinando o que quer.
aquela axiologia. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assim. Nós não temos que achar nada, meus irmãos. A igreja já achou tudo. O Espírito Santo já ensinou tudo para a igreja. 2000 anos. Está tudo no catecismo. Mas a pessoa tem preguiça de estudar. Aí fica ensinando coisa errada para o povo. João, eu acho que Carlos Santos, o bom católico deve conhecer o nosso catecismo, porque os padres não recomendam os fiéis a lerem. Hoje eu não posso responder pelos padres, né? Mas o que eu posso torcer é que os padres recomendem o catecismo. Sabe, eu penso o seguinte, Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por que eu falo do catecismo? Para todo lugar que eu vou na igreja, se você vê eu fazer uma palestra na Canção Nova, na rádio, na televisão, na internet, você vai ver o catecismo na mão. Porque a boca fala daquilo que está cheio no coração. Meu coração está cheio do catecismo. Por isso que eu falo muito do catecismo. Porque eu não quero enganar a mim mesmo e não quero enganar ninguém. Maria Malmen, a Maria pergunta o seguinte, por que na bênção o padre diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Porque é a bênção da Santíssima Trindade. Né? É a Santíssima Trindade que nos abençoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a bênção é dada em nome da Santíssima Trindade. Givanildo Cardoso, o senhor tem um curso sobre o catecismo? Tem. Eu tenho um curso gravado de 40 horas em CD, não é vídeo, é CD, são 10 CDs mais ou menos sobre o catecismo, 40 horas, onde eu explico o catecismo, as 4 partes, o credo, a parte sacramental, sacramento por sacramento, a moral e depois a espiritualidade centrada no Pai Nosso. São 40 horas, você pode conhecer aí pela nossa editora, se você entrar no site aí loja.cleofas.com.br, existe lá nesse site, loja.cleofas.com.br, tem lá o curso do catecismo em CD. Maria Andrade, como posso obter esses ensinamentos sobre o catecismo da Igreja Católica? Como posso acessar essas aulas sobre o catecismo? Maria Andrade, eu sugiro que você adquira essa coleção que eu falei, né? 40 horas sobre o catecismo da Igreja Católica, e ali eu explico tudo detalhadamente, praticamente os cursos que eu dou de catecismo, né? Eu me lembro que lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Lorena, eu dei o catecismo a pedido do pároco durante 2 anos. Para quem? Para todas as pessoas que trabalhavam na pastoral. Foi uma coisa muito bonita que o pároco fez. Ele disse, quem quiser trabalhar na pastoral dessa paróquia, pastoral da família, pastoral da catequese, crisma, batismo, isso aqui, vai ter que fazer esse curso. Durante 2 anos, 2 noites por semana, eu dei o catecismo inteirinho, preparei tudo em forma de slides, né? E tenho isso comigo preparado. Preparei e dei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Lorena, durante 2 anos. Maria Mello, gostaria de acessar esse programa sobre o catecismo. Veja, você pode entrar aí, eu penso que o ideal seria isso mesmo, pegar esses CDs, que aí você escuta a hora que você quiser, tem a sequência toda direitinho, entrar no site loja.cleofas.com.br, eu penso que seja a melhor maneira de você poder, porque eu não estou dando nenhum curso nesse momento sobre o catecismo pela internet, mas já tem tudo gravado aí, nisso que eu falei. Maísa Marchiori, professor, onde acha esse livro do Catecismo a Z? Esse livro você acha nesse mesmo site, loja.cleofas.com.br. É da editora Cleofas esse livro, junto com a editora Loyola. É uma parceria da editora Cleofas com a editora Loyola, porque a editora Loyola é que detém os direitos autorais do Catecismo no Brasil. Então, nós fizemos uma parceria com a editora Loyola e publicamos junto, né, esse texto. Lucinda Rabelo, o que o senhor pode falar da missa tridentina? Ô Lucinda, eu posso dizer que a missa tridentina é muito bonita. Eu, quando era coroinha na minha infância, eu ajudava na missa tridentina, né, em latim.
Mas o Papa Paulo VI e o Concílio Vaticano II autorizaram a missa na língua vernácula, língua de cada povo. A missa é a mesma missa. Né? O Papa Bento XVI autorizou que quem quiser, o padre que quiser celebrar a missa, né, na forma tridentina, ou seja, a missa em latim, pode celebrar. Só que tem uma coisa, quem é que sabe latim? Você conta nos dedos da mão, numa comunidade, quem sabe latim. Por isso a missa tridentina, o Papa Bento XVI diz, não é para ser celebrada na missa normal do povo, nas missas durante a semana, domingo. É a missa, assim, de caráter particular. Um grupo que saiba o latim, que queira ter a missa em latim, então pode assistir a missa tridentina. Agora, missa, meus irmãos, é a mesma coisa. Não existe missa tridentina, missa de Paulo VI, missa de Pio V. Missa, é a mesma coisa. É o sacrifício do Cristo que se torna presente no altar. Na igreja, todos os papas, durante o concílio e depois do concílio, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa, todos aprovaram a missa, né, na língua de cada povo. Não tem dúvida nenhuma. Quem não concorda com isso, quem diz que não, a única missa que vale é a missa tridentina, brincadeira. Então você não acredita na igreja, você não acredita no Papa, né? Não acredita nos concílios. Quer dizer, é falta de comunhão com a igreja, né? Não tenha dúvida disso. Eu gosto da missa em latim. Gosto por quê? Porque eu aprendi latim, eu estudei 4 anos de latim. Eu era coroinha com 8 anos de idade, rezava o Pai Nosso em latim na missa, quem tinha que responder, Pater Noster, que as in Caeli, Sanctificatur nomen tuum, e etc. Mas a igreja, o Papa autorizou no vernáculo. Então, né, as pessoas ficavam rezando o terço na missa em latim, porque não entendia nada. A única coisa que era em português, praticamente, era as leituras e o evangelho. Hoje não. Hoje as pessoas, né, participam da missa com muito mais consciência. Renata Agostinho, como dar início ao estudo do catecismo? Por onde começar? Boa pergunta, Renata. Renata, a gente pode estudar o catecismo de 2 maneiras. Você pode usar o catecismo por parte. Por exemplo, se você vai fazer uma palestra sobre o sacramento do batismo, procura lá o que está o batismo e usa isso. Você vai fazer uma palestra sobre o Pai Nosso, pega lá a parte do Pai Nosso. Você vai fazer uma palestra sobre o credo. Então você pode usar o catecismo assim, como uma fonte de consulta, ou se você quiser, você pega na primeira página e lê até a última página. Ou então você está interessado, não, eu quero fazer um estudo sobre os sacramentos. Então você pega a segunda parte do catecismo. Todos os sacramentos. Aí ele ensina os 7. Eu quero fazer um estudo sobre o credo. Então pega a primeira parte. Eu quero fazer um estudo sobre a moral católica. Eu publiquei um livro, A Moral Católica, onde eu baseei na terceira parte do catecismo e outras coisas. E assim por diante. Então você pode estudar de maneira sistêmica ou você pode pegar por parte, conforme você. Agora, quando você for dar uma aula, escrever um artigo, fazer uma palestra, pega o tema que você vai desdobrar e olha no catecismo. Tem tudo. Aí você vai ter um ensinamento conciso, exato, inspirado pelo Espírito Santo, aprovado pela Igreja. Tânia Amara, o catecismo da Igreja Católica tem atualizações? Não, ele foi atualizado, como eu falei, ele foi aprovado em 92, aprovado em 97, de lá para cá ele não teve nenhuma alteração. Ok? Porque, como eu disse, o primeiro catecismo, chamado Catecismo Romano, ele teve uma duração de 430 anos. Esse vai ter uma duração também assim, fantástica, pode ter certeza, vai durar aí 100, 200 anos. Né? É por isso que a igreja demorou 6 anos para preparar esse catecismo. Porque quando a igreja faz um negócio, meus irmãos, ela sabe que é muito bem feito. Ok? Então a Tânia diz assim, o meu é amarelo claro e vi que a capa dos mais recentes é diferente. Será que tenho que comprar outro? Ô Tânia, o bom é você comprar um catecismo onde na capa esteja escrito o seguinte, edição típica vaticana. Está aqui, ó. Nesse amarelinho aqui, talvez seja o seu. Está aqui, onde está meu dedo. Edição típica vaticana. É a última versão de 1997 que o Papa João Paulo II aprovou. Tá? Bom, Maria Domingues, quero entender um pouco de teologia, mas seu curso é muito extenso. Tem como resumir, não? Ô Maria, eu já vou para você, ele já é resumido.
Porque a teologia da igreja, um padre estuda 4 anos no seminário, com 4 horas de aula por semana, por dia. Então, o que eu estou fazendo, um curso de teologia para leigo, eu já estou resumindo. Se eu resumir mais, sabe o que acontece? As pessoas não entendem. Então, paciência, né? Talvez você não tenha condição de seguir, o que você pode fazer é deixar tudo gravadinho aí, e com o tempo você vai estudando aos poucos. Ok? Emerson Martins, estou fazendo seu curso online e tenho o catecismo em casa. Tem que estudar primeiro o curso online ou ler o catecismo primeiro, ou posso estudar os dois ao mesmo tempo? O Emerson, os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo, não tenha dúvida. Você repara que quando eu dou o curso lá, eu cito o catecismo várias vezes. Então, use o catecismo junto com o seu estudo, não tenha dúvida não. Rosali Acioli, estive em um evento que tem o Ironi Spuldaro como palestrante, cura e libertação. Quando algumas pessoas desmaiavam ou gritavam, fiquei bem impressionada. O catecismo fala de coisas desse tipo? Rosali, não fala. Eu nunca vi o catecismo. Olha, já li esse catecismo várias vezes, o catecismo não fala disso aqui. Tá? Ele fala dos dons do Espírito Santo, que deve ser exercido assim com cautela. Só que tem muitas coisas que o catecismo não tem condição de tocar, porque o catecismo ele é comprimido, como eu disse, ele é um resumo. Então, ele não consegue colocar todas as coisas, ok? Pode ser alguma manifestação demoníaca, ou somente uma histeria, ou sugestionamento, ou Rosali. Tudo isso precisa ser analisado com discernimento. Pode ser uma ação real do Espírito Santo, pode haver interferência, às vezes, do mal. Acho que não é o caso de a gente entrar nessa análise aqui agora, que seria muito demorada. É preciso ter discernimento. Okay? Daniel Flávia, como você estuda o catecismo? Olha, eu estudo o catecismo. A primeira vez que eu estudei o catecismo de ponta a ponta. Do parágrafo 1º até o parágrafo 2865. Depois eu fui usando ele por parte. E agora eu uso assim, toda hora. Eu preciso de um assunto, vou fazer uma palestra sobre o Espírito Santo, eu pego lá o que o catecismo fala do Espírito Santo. Vou fazer uma palestra sobre a Eucaristia, pego o sacramento da Eucaristia. Aí uso agora sim. Né? Agora, os cursos que eu dou dividido em 4 partes. O credo, sacramentos, mandamentos e espiritualidade. Ângela Maria, que parte do catecismo o senhor me orienta a usar nos encontros de crisma? Pegar a parte que fala do sacramento da crisma. Ok? Eu posso até indicar para você a partir de que parágrafo você vai encontrar isso daí. Estou aqui com o catecismo na mão. A segunda parte do catecismo, né? Está aqui, ó, os 7 sacramentos da igreja. Está vendo aqui, ó? A partir do parágrafo 1210. Né? Então ele começa falando do sacramento, de modo geral, depois ele fala do batismo, em seguida ele fala da crisma, o sacramento da confirmação, parágrafo 1285. Tá aqui, ó, 1285, tá? O sacramento da confirmação, que é o sacramento da crisma, você pode então entrar aí, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente concluir o assunto. Não tem. Tem mais alguma coisa aí? Olha, então, já estamos aí com mais de 1 hora de programa, viu como rendeu? E olha, ainda teria muitas coisas mais a fazer. Bom, fica aí esse ensinamento de hoje sobre o catecismo. E eu peço a você, estude o catecismo, conheça o catecismo, divulgue o catecismo, como pede o Papa João Paulo II, porque é o texto de referência da nossa fé católica. E se alguém disser para você que o catecismo é fraco, diga para essa pessoa, eu acho que o fraco é você. Certo? Quer dizer, não se pode desprezar uma obra-prima dessa da igreja, que o Papa João Paulo II e os bispos do mundo inteiro colocaram para nós como texto de referência da nossa fé católica. Ok? Muito obrigado. Quero rezar com você uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ajude que você e muita gente conheça esse catecismo, divulgue esse catecismo e trabalhe com esse catecismo. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.